Bora então, galera, para o vídeo de revisão aí para nossa avaliação que teremos hoje de integração celular. Se você está estudando hoje para a avaliação que é hoje, você está fazendo isso um pouco errado, comece a estudar antes. Mas presta atenção nessa revisão aqui, que você também consegue fazer uma boa prova. Se você já fez o estudo dirigido e está usando isso daqui só para tirar as dúvidas, beleza, era a ideia mesmo do estudo dirigido, tá? E eu vou deixar esse vídeo no YouTube porque pode ser que ajude outras pessoas. Se você estiver assistindo aleatoriamente aí, por puro prazer. Muitíssimo obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like aí e bora começar aqui. Eu vou tentar ser bem resumido para explicar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem pode comentar que eu respondo lá para vocês, tudo bem? Primeira questão do nosso estudo dirigido aí, galera, é quais estruturas são mantidas em uma proteína desnaturada? As proteínas podem sofrer um processo de desnaturação, que é quando ela perde a sua função. Por quê? Porque as proteínas elas dependem muito da forma que elas possuem. Elas dependem de formas, né? A gente viu que as estruturas das proteínas são formadas por estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Algumas não têm estrutura quaternária, mas principalmente estruturas secundárias e terciárias, elas definem a forma da proteína e muitas vezes pensa num sistema chave-fechadura. Para uma enzima se encaixar numa proteína ali, para uma molécula se encaixar nessa proteína, você tem que ter uma certa forma dessa proteína. Então, quando ela perde essa forma, ela sofre uma desnaturação, ela perde a sua função ali. Tudo bem? Quando a gente pergunta então aqui, ó, quais estruturas são mantidas e quais estruturas são mantidas, nem tem quais não são mantidas. Galera, as estruturas mantidas são as estruturas primárias. As estruturas primárias são as estruturas que são mantidas aí na sua proteína, tá? As outras estruturas secundária, terciária ou quaternária, durante o processo de desnaturação, elas podem ser desfeitas ali, tá? Podem ser desfeitas de uma maneira que ela nunca mais volte, ou de uma maneira que ela possa voltar. Quando ela não volta nunca mais, é uma desnaturação que a gente diz que ela é o quê? Irreversível, uma desnaturação irreversível. Quando ela volta, é uma desnaturação reversível. Aí aqui, ó, dê exemplos baseados nos experimentos de laboratório. O que a gente fez no laboratório que teve uma desnaturação reversível? A própria gelatina. A gelatina, né? Letra A aqui, então, aqui, ó. A gelatina, né? Por quê? Porque a gelatina, quando você esquenta a gelatina, você aquece a gelatina, né? Você aquece a gelatina, ela vai sofrer um processo de desnaturação. A gelatina é uma proteína fibrosa, essas fibras elas vão se espaçar ali. Quando a gelatina se esfriar, essas fibras elas vão voltar onde estavam antes, mas só que agora ficam molequinhas de água. Então você pode imaginar que a gelatina são várias proteínas fibrosas juntinhas. Quando você aquece, elas sofrem um espaçamento. Elas perdem, elas sofrem uma desnaturação, tá? Elas sofrem uma desnaturação. E aí, o que entra aqui no meio? Entram molequinhas de água. Molequinhas de água. Estou representando por bolinhas aqui. Molequinhas de água entram nesses interstícios aqui da proteína. E aí, a hora que você esfria, né? Você eu tô com medo de colocar ΔT aqui, você diminui essa temperatura. Não vou nem colocar ΔT, vou colocar assim, ó, pra não ficar parecendo que é variação de tempo, tá? Ó. Na hora que você diminui essa temperatura, o que vai acontecer com essa proteína? Ela vai voltar à sua forma original, só que agora quem que ela tem presa ali nesses meiozinhos? Ela tem molequinhas de água. Por isso que ela fica com aquela forma de gelatina. Essas molequinhas de água ficam presas lá. Isso é uma desnaturação reversível, ela pode voltar ao formato que ela tinha antes. Agora, isso e uma irreversível e uma desnaturação irreversível. A desnaturação irreversível, dois exemplos a gente pode citar lá que a gente fez no laboratório, tá? Deixa eu colocar até aqui, ó. Letra B, irreversível. Letra linda, irreversível. Dois exemplos, a gelatina mais quem? A bromelina. Quem é a bromelina, gente? Quem é a bromelina? É a enzima do
abaixa aqui. Abacaxi. O abacaxi possui essa enzima bromelina que ela destrói, né, outras proteínas. Ela destrói. Presta atenção nessa palavra, destrói. Ela não desnatura, ela destrói. Então, se a gente pensar na gelatina mais a bromelina, pensa a gelatina antes, era aquelas proteínas fibrosas que a gente está falando. Quando vem a bromelina, vou fazer a bromelina de vermelho aqui, tá? Quando a bromelina vem, o que a bromelina vai fazer? Ela vai destruir essa gelatina. Vai destruir, vai virar um monte de fiapo pequeno, curto, que não funciona mais. O que ela destruiu nessa gelatina? Ela destruiu quais estruturas? As estruturas primárias. Estruturas primárias, tá? Então esse é um exemplo de destruição aqui das estruturas primárias da gelatina. É um exemplo que não é nenhuma desnaturação. Isso não é nenhuma desnaturação, isso é uma destruição da proteína. Agora, o que a gente fez também? A gente colocou o suco de abacaxi. Outro exemplo aqui, ó. Abacaxi. A quantos graus Celsius? Acho que foram 100, né? 100 ou 90. Uma temperatura super alta. Gente, moléculas biológicas não ficam aguentando a 100 graus Celsius ali não, tá? Um abacaxi aqui é feito para aguentar a temperatura ambiente. Então essa bromelina que tinha o formato, fazer um formato bem clássico aqui, vou fazer um Pac-Man quase, ó. Que tinha um formato específico para se encaixar ali, deixa eu ver se eu tô na frente, para se encaixar ali naquele negócio e destruir a molécula de gelatina, destruir essa proteína da gelatina, ela vai fazer o quê? Ela vai mudar a sua forma. Agora ela vai ficar com uma forma assim, ó. Com a temperatura. Funciona ainda? Não funciona. E ela não consegue, quando você volta a temperatura, no entanto que a gente colocou ela lá, a bromelina, junto, depois o suco de abacaxi fervido, a gente colocou no tubinho lá, né? Colocou a gelatina para fazer, gelatina, colocou o que mais? Suco de abacaxi fervido, vou colocar SAF. Colocou o suco de abacaxi fervido. Quando coloca o suco de abacaxi fervido ali, o que vai acontecer? Esse suco de abacaxi fervido, ele já tem essa bromelina desnaturada. Como ela está desnaturada, então agora ela não funciona mais e ela não consegue voltar. Nem tanto que depois a gente botou na geladeira, voltou a temperatura e formou gelatina da mesma maneira. Então dois exemplos seriam esses aí, ó. Resumindo, né? Uma estrutura, desnaturação reversível a própria gelatina, desnaturação irreversível a bromelina aquecida a 100 graus Celsius. Toma cuidado porque a bromelina destruir a proteína da gelatina não é uma desnaturação, uma destruição. Está sendo destruída essa estrutura primária aqui. Se destruiu a estrutura primária, não é mais desnaturação, é uma destruição dessa proteína, tá? Por isso que eu já pergunto na primeira aqui, ó, quais estruturas são mantidas? Beleza? Então, a primeira questão é essa daí, fácil de responder, fácil, beleza? Vamos partir para a segunda questão, deixa eu copiar ela aqui do meu Word. Já é uma questão de biofísica, né? Por que a bomba de sódio de potássio é importante para sinalizações celulares? Quantos íons ela internaliza e quantos... Tem também uma figura de bomba de sódio de potássio aqui, coloquei aqui. Não coloquei, deixa eu pegar uma figurinha aqui só pra gente explicar melhor. Mas olha lá, por que a bomba de sódio de potássio ela é importante quando a gente fala aí de um processo de sinalização celular. Cadê? Não tem uma bomba de sódio de potássio aqui bonitinha? Aqui. Era essa que eu queria. Tava procurando o desenho. Galera, é o seguinte, bomba de sódio de potássio, vou colocar duas imagens aí. A bomba de sódio de potássio, vamos colocar essa sinalização aqui toda, bonitinha. Aqui, ó. Vou colocar até já o que ela faz nessa hiperpolarização aqui, ó. Deixa eu olhar para ver se eu não estou ficando na frente das coisas. Bomba de sódio e potássio. Vamos voltar lá na pergunta. Opa, toda hora eu mexo no mouse errado aqui. Deixa eu botar a tela no lugar de novo. Não sei nem se está no lugar. Acho que agora tá. Quando a gente fala da bomba de sódio e potássio, o que acontece? Estou arrumando aqui aí, pronto.
Quando a gente fala da bomba de sódio e potássio, por que ela é importante? A bomba de sódio e potássio é essa bomba, é essa proteína que trabalha na sua bicamada fosfolipídica e ela tem um transporte ativo. O que ela faz? Ela usa ATP para fazer o quê? Para mandar 3 sódios para dentro. Então ela internaliza aqui, ó. 3, vamos fazer de preto mesmo. 3 Na+. E ela externaliza aqui, ó. Internaliza, pô. Ela manda para fora 3 sódios. Vamos colocar aqui, ó, 3 sódios para fora. Deixa eu até apagar porque ficou feio. Coloquei o sódio dentro, vai ficar parecendo que eu estou escrevendo dentro e fora. 3 sódios para fora. 3 Na+ para fora. E ela internaliza 2 potássios. 2K+ para dentro. Essa bomba ela faz isso aí. Por que ela é importante para sinalizações celulares? A gente viu que quando a gente mede o potencial de membrana, como ela manda 3 para fora e 2 potássios para dentro, você vai acabar que você vai ter uma carga positiva, um excesso de carga positiva fora da célula e um excesso de carga negativa dentro da célula. Por quê? Porque está saindo mais carga positiva do que entrando. Você está tendo um desbalanço aí, está saindo mais carga positiva, então o meio interno está ficando negativo ali. Tudo bem? Quando você mede esse potencial, você vê que esse potencial ele fica aqui na casa dos menos 70 milivolts. E o processo de sinalização celular se baseia na entrada e saída desses potássios e sódios aí. A gente viu na aula, eu vou ser aqui bem resumido nesse processo, nessa sinalização celular aqui, que nessa primeira etapa rosa aqui, ó, né? Nessa primeira etapa a gente tem a entrada, entra sódio na célula. Quando abre, né, os canais iônicos, há essa entrada de sódio na célula, né? Depois, num outro processo, nesse que está de amarelinho, a saída de potássio da célula. Essa entrada e essa saída, né, elas não são perfeitas. Até essa saída aqui, ó, ela extrapola, olha o menos 70 aqui, ó, nessa linhazinha, onde é que ele tá? Na linhazinha aqui, ó, se a gente olhar, olha a linhazinha branquinha aqui, ó. A linhazinha menos 70, tá vendo que passou do potencial de repouso, negativou ainda o potencial de repouso, saiu muito potássio, entrou muito sódio ali, deu esse desbalanço. Nesse último processo aqui, onde ocorre essa hiperpolarização, é que entra a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela vai fazer essa volta dessa carga aqui para menos 70 milivolts. Então aqui a bomba de sódio e potássio atua. Bomba de sódio e potássio. Então por que ela é importante? Porque a bomba de sódio e potássio que ela é responsável por manter o potencial de repouso na sua célula. É a bomba de sódio e potássio que é responsável por manter o potencial de repouso na sua célula após o processo de sinalização celular. Tudo bem? Após o processo de sinalização celular. Eu não estou querendo falar coisa errada, mas vamos só colocar aqui, ó. Esse primeiro processo aqui, essa primeira parte, tá? É chamada de despolarização, a parte rosa aqui, ó. Despolarização, vou colocar até de outra cor. Deixa eu escolher uma corzinha aqui. Vai de preto mesmo. Despolarização, vou colocar só um D assim, ó. Despolarização. A segunda parte, amarelinha, é chamada de repolarização. Eu sempre confundo a despolarização com a repolarização. Repolarização. E a parte branquinha aqui, de hiperpolarização. Tá? Então é a despolarização quando sobe de menos 70 para mais 40. De menos 70 para mais 40. Repolarização quando ela volta. Então é só você imaginar, não dá para confundir, né? Eu que estou confundindo à toa. Repolarização é que ela volta para o lugar que ela estava. E hiperpolarização é porque ela passa do lugar que ela deveria ficar. Essa hiperpolarização. Nessa parte de hiperpolarização, a bomba de sódio e potássio volta a trabalhar ali e estabelece novamente esse potencial de repouso para a sua célula estar pronta para uma nova sinalização celular ali. Tudo bem? Esse nome aí, eu não falei na sala, mas
ele recebe o nome aí de período refratário. Esse é o período refratário. Toda essa parte que a célula passa essa sinalização indica esse período refratário aí. Beleza? Então, essa primeira pergunta é isso daí que é respondido. O outro aqui, quantos íons de sódio essa bomba envia para fora da célula e quantos íons ela internaliza? Acabamos de falar já, né? Para dentro da célula, 3 potássios para dentro, né? E para fora da célula, deixa eu ver aqui se eu não estou ficando na frente da câmera. E para fora da célula, 3 sódios lá, vamos grifar, 3 sódios. 3 sódios para fora. Como a gente falou, ao fazer isso, sua concentração... Ó, olha essa pergunta que besta, gente. Ao fazer isso, sua concentração é maior dentro ou fora da célula? Sua concentração de sódio é maior dentro ou fora da célula? Claro, fora da célula tá cheio de quê? Cheio de sódio, cheio de sódio. Cheio de sódio, cheio de sódio. E para dentro da célula, ela tá o quê? Cheia de quê? Cheia de potássio. Se fica colocando potássio para dentro, vai ficar cheia de potássio lá. Então a concentração de sódio fora da célula é grande e dentro da célula a concentração de potássio é grande lá. Tudo bem? Então essa pergunta é de boa de ser respondida. Acho que não sobrou nenhuma dúvida com relação a essa. Vamos para a próxima pergunta aí para a gente responder. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui no Word. Essa daqui já é mais um pouco complicada. Vamos ver se dá para colar ela inteira. Não, tem que colar primeiro as coisas, depois as imagens. Que isso? Que tamanho de imagem é essa? Galera, parece difícil essa questão, mas ela não é difícil no sentido de... Basta você lembrar do quê? Basta você lembrar Queria deixar maior aqui, mas não estou conseguindo. Basta você lembrar da cadeia base ali, do backbone ali, eu fico do esqueleto, isso, do esqueleto de uma cadeia polipeptídica, tá? Por quê? Porque quando a gente tem a ligação, a formação de uma ligação, vou dar o zoom aqui, ó. Quando a gente tem a formação de uma ligação peptídica, né? A gente tem um ataque desse nitrogênio a este carbono aqui. Então ele se liga, ó. Esse nitrogênio vai ficar ligado nesse carbono, vai formar aqui, ó, nitrogênio ligado no carbono. C dupla O, que era desse carbono aqui, que esse é um C dupla O, e o nitrogênio desse aminoácido ligado lá. No entanto, que fica aqui, ó, R1, tá vendo? R1, e o R2 aqui, R2. Tudo bem? Acho que dá para entender direitinho isso daí. Sempre que tiver essas ligações, essas formações de ligação, você vai ter a saída da água, por quê? Porque sai hidrogênio e oxigênio. Aqui no caso, se a gente contar, tá saindo 2 hidrogênios da amina, né? E a gente está saindo aqui um oxigênio do ácido carboxílico, né? Então sempre vai sair uma molécula de água, é uma reação que há a perda de uma molécula de água. E formação dessa ligação peptídica aí. Essa formação da ligação peptídica, o que vai acontecer? Você pode decorar, você pode entender, mas a cadeia sempre vai ficar como? A cadeia base aí dos aminoácidos, o esqueleto, sempre vai ficar assim, ó. N sempre começa com N, NH, tá? NH3+, aí vai ficar assim, ó. C dupla O, NH. Aí C dupla O, NH. C dupla O, NH. C dupla O, finge que eu acabei, quis acabar, OH, tá? Quero terminar, OH, ou vamos colocar do jeito que os livros colocam, O menos. O menos. Sempre então vai ser assim, ó, C dupla O, N, C dupla O, N, C, ó, C,
C dupla O, N. C dupla O, N. H. Isso aqui é um H, tá? Ficou feio, mas é um H. Cadê as ligações peptídicas? Vamos grifar as ligações peptídicas. Uma aqui. Sempre é entre quem? Entre o seu C dupla O e o seu N. Entre o seu C dupla O e o seu N. O que eu estou pedindo aqui na minha questão? Na questão, ó, desenhe um tetrapeptídeo, 4 aminoácidos, tetrapeptídeo, formado pelos aminoácidos fenilalanina, alanina, metionina e leucina. Então coloca eles aqui, ó, fenilalanina, leucina, metionina e alanina. O que muda desses aminoácidos é o quê? É só esse grupo R que fica aqui embaixo, ó. É o grupo R, porque toda essa parte de cima desses aminoácidos, ela tá igual. Colocou lá, se é um tetrapeptídeo, 4 aminoácidos. Se são 4 aminoácidos, gente, ó, presta atenção, essa parte é importante. Cada aminoácido vai se juntar com o outro, formar uma ligação peptídica, né? Se são 2, se juntaram, quantas ligações peptídicas você tem? Uma. Se são 3, quantas ligações peptídicas você tem? 2. Se são 4, quantas ligações peptídicas você tem? 3. Você sempre tem uma ligação peptídica a menos, tá? Não é um decoreba, mas não é um decoreba. Então aqui a gente pode ver, ó, que a gente tem quantos aminoácidos? Eu vou pintar os aminoácidos aqui de cores diferentes, ó. Temos o aminoácido laranjinha. Temos o aminoácido rosinha. Olha ele começando aqui, ó. Temos o aminoácido verdinho. Opa. Verdinho. E temos o aminoácido azulzinho. 4 aminoácidos. Tá vendo que tem 4 aminoácidos? Tetrapeptídeo. E se falasse assim, 5, coloca mais um aqui, ó. Em vez desse dupla O, esse O aqui, você coloca C dupla O, N. C dupla O, N. C dupla O, N. E segue esse esqueleto de C dupla O, N até onde você quiser. Qual é o tchan da coisa aqui? O tchan é que nessas partes desses aminoácidos, vou até colocar para cá essa imagem aqui, ó. Nessas partes desses aminoácidos aqui, eu quero que você coloque esses aminoácidos. Aonde? Aqui nessas ligações. Vou colocar ela até de azul escurinho aqui, ó. Neste carbono. Este carbono aqui, que é o carbono, ó, é o C que está sozinho. Lembra que o carbono faz quantas ligações? 4. O carbono faz 4 ligações. Então é nessa parte aqui que você vai colocar os seus substituintes, que a gente fala, tá? A identidade dos seus aminoácidos. O que caracteriza um aminoácido diferente do outro são os seus substituintes. E é ali que você vai colocar esses R's aí. Tá vendo? É ligado lá. Se eu quiser, eu posso colocar tudo aqui hidrogênio, porque sempre tem um hidrogênio ligado nesse carbono das 4 ligações que ele faz. Agora aqui em cima a gente vai colocar o quê? Vai colocar aqueles aminoácidos que eu pedi aqui, ó, fenilalanina, alanina, metionina e leucina. E aí é só desenhar. Fenilalanina. Olha a molécula da fenilalanina aqui, ó. Olha o desenho da fenilalanina. CH2 com um anel aromático. Aí você vai desenhar aqui, ó, um CH2 com um anel aromático, com um anel benzênico ali. Nossa senhora. Ficou feio, mas tá. Né? Próximo que tu pediu, alanina. Alanina é um CH3. Então aqui nesse aqui vai ter ligado um CH3. Próximo que eu pedi, metionina. Metionina é um CH2. Lembra que este carbono aqui, uma coisa que vocês têm que reconhecer também, tá? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui é esse carbono aqui. Tá? Sempre, ó. Ó. Então, para não confundir de vocês acharem que eu estou desenhando ao contrário. Se ele tá ligado com quem? Ele tá ligado com quem? Ele tá ligado no CH2, CH2S, CH3. Então, vou colocar aqui, ó. CH2, CH2, S, CH3. E o último, a leucina, é como aqui? A leucina é CH2, CH, CH3, CH3. Ó, CH2, CH, ligado aonde? Ligado num CH3 aqui e num CH3 aqui.
Ou seja, esse daqui é o tetrapeptídeo que foi pedido para ser desenhado. Um tetrapeptídeo 1, 2, 3, 4, contendo o quê? Contendo aí fenilalanina, alanina, metionina e leucina. Fenilalanina, alanina, metionina e leucina. O que que mudou? Só muda esses grupos R's aqui, ó. Os R's. R1, R2, R3 e R4. Só isso que mudou ali. Por quê? Porque a cadeia NCC-O, 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 ela sempre vai se repetir. Esse esqueleto dos aminoácidos formado por essas ligações sempre vai se repetir. E lembra que essa é uma estrutura o quê? É a estrutura primária das proteínas. É a ordem de ligação desses aminoácidos aí. Beleza? Fechou essa questão também? Muito obrigado se você está assistindo isso daqui pelo YouTube. Se você é meu aluno, estuda bastante. Se você não é meu aluno e está assistindo, lembre-se de se inscrever no canal aí. Deixe seu like, me ajude a ter mais inscritos e vamos embora estudar aí, tá? Deu uma travadinha no vídeo aí, mas bora. Próxima questão. Eu fico confundindo porque tem a tela duplicada aqui. Ó, questão 4. Também é uma questão de bioquímica aqui, né? Sabemos que o músculo da panturrilha é inervado. Acho que dá pra... Questão 4 aí, ó. De bioquímica, né? Bioquímica. De biofísica. Sabemos que o músculo da panturrilha é inervado por um neurônio cujos corpos estão mais de 1 metro acima. Dentro da medula espinhal, uma fibra muito fina chamada axônio realiza o contato elétrico entre o neurônio e o músculo, né? Efeito controlado por esse sinal. O axônio seria um péssimo condutor, dada a relação de comprimento com o seu raio. Então ele é muito comprido e muito fino. Então seria um mau condutor. Como então um minúsculo sinal de poucos milivolts gerados no corpo do neurônio consegue chegar ao músculo e controlá-lo com eficácia? Galera, é aquilo que eu falei, né? A sinalização celular, ela é diferente de uma fiação elétrica. Ela não funciona da mesma maneira que uma fiação elétrica, tá? O neurônio, ele não é um fio, um condutor, até porque, ó, aqui fala, ó, seria um péssimo condutor, né? O neurônio, você pode imaginar que é aqueles esquemas, é a melhor analogia que eu falo sempre aí, ó. O neurônio, ele é como se fosse a rede de neurônio e de nervos aí, é como se fosse uma rede de lâmpadazinhas, na qual uma acende, passa o sinal para outra, essa acende e apaga, passa o sinal para outra, essa acende e apaga, passa o sinal para outra, ela acende e apaga. Ele é um condutor dinâmico, né? Ele não é um condutor elétrico no sentido de fio, mas ele realiza um processo dinâmico no qual essa voltagem ela vai passando de neurônio em neurônio, de nervo em nervo ali, e vai mantendo essa potência, ela não perde por resistência, né, a intensidade da corrente, aí, a potência da corrente, a diferente potencial, eu não lembro a palavra, como é que é. Ela não perde corrente por resistência justamente porque ela é o quê? Ela tem esse processo de ser dinâmico. Deixa eu achar a palavra aqui, só para colocar o nome bem bonitinho aqui do nome, porque eu tô assim, ele não é um condutor, mas ele é um condutor dinâmico, mas não é um condutor dinâmico. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. A palavra certa transmissor. Essa palavra aqui que eu queria achar. Então é por causa disso, é porque eu tô incomodado com a questão de falar que ele é condutor, mas ele não é condutor, ele é um transmissor dinâmico. Essa questão da luzinha de ir passando de neurônio em neurônio e passando de neurônio em neurônio é por causa dele ser esse transmissor
dinâmico, aonde ele passa o sinalzinho para outro, passa o sinal para o vizinho e esse sinal ele vai andando. Como é gerado esse sinal? É daquele jeito que a gente viu lá, né? Na primeira questão a gente falou, na segunda questão, né? É essa variação de entrada do sódio, saída do potássio. Então é a despolarização, repolarização, hiperpolarização, e isso vai passando de neurônio em neurônio, fazendo com que esse sinal consiga correr todo o seu corpo, mesmo sendo de poucos milivolts, ele consegue correr todo o seu corpo, né, e chegar lá no músculo que ele tem que fazer o efeito de contração ou retração ali. Na verdade é o fenômeno de contração aí. Mas pensa nisso, que ele é um transmissor dinâmico. Eu acho que, querendo ou não, a gente tem uma imagem aqui, né? Essa imagem aqui é só dos nódulos de Javier, mas eu não sei se eu tenho aqui o dos neurôniozinhos. Mas ela serve um pouco, só para vocês imaginarem como que seria assim, ó. Aqui é do nódulo, né? Mas esse sinal, ele vai passando, ele vai correndo. Aqui tá só no neurônio, né? Mas ele vai correndo de neurônio em neurônio. A melhor analogia que eu vejo sempre é essa da luzinha acendendo e apagando, que funciona muito bem, tá? Então, pensando nisso daí, dá para matar essa questão tranquilamente. É por causa disso daí. Então ele não consegue, ele não gera um sinalzão no seu cérebro e esse sinal vai perdendo resistência, vai perdendo intensidade e chega no músculo certinho. Ele não fica gerando constantemente o sinal para ele ir acumulando e depois chegar lá, não é nada disso. É só por esse fenômeno dele ter esse dinamismo nessa transmissão. Espero ter sido aí bem claro com essa explicação, mas é porque não tem como explicar até muito aí nesse caso, tá? Próxima questão. Essa questão é fácil, né, gente? Considerando a imagem a seguir, defina que são estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Vou colocar aqui, pá. Considerando a imagem a seguir. Já vou até fazer o quê? Vamos pegar a imagem que a gente já colocou aqui, né? Oxi. Ah, já tinha ido, tinha vindo certo. Esperar só aparecer. Aí. Olha lá. Vamos lá. Considerando a imagem, defina com poucas palavras o que são estruturas primárias, secundárias, terciárias, quaternárias. Galera, isso daqui é de boa, né? E estruturas primárias. Estruturas primárias é a ordem de ligação dos aminoácidos lá, né? A ordem de ligação dos aminoácidos que formam as proteínas. A gente tem aí 20 aminoácidos que são básicos, né? Que são muito famosos. Alguns aminoácidos são mais raros e aí a gente nem conta ele assim muito mais em base, são 20. E a ordem desses aminoácidos, quando você vai formar uma proteína, é a estrutura primária. Estrutura secundária já é o que? Como esses aminoácidos interagem com os seus vizinhos mais próximos aí, formando as chamadas o que? Folha beta. Tô vendo porque que tá pequeno agora. E alfa-hélice. Aqui nesse caso aqui está sendo mostrado uma alfa-hélice. Então a estrutura secundária é como os aminoácidos que estão próximos entre si podem interagir, formando tanto folha beta quanto alfa-hélice. Estão próximos entre si na cadeia polipeptídica, tá? Então estrutura secundária, folha beta, alfa-hélice, são essas duas estruturas que podem ser formadas nas proteínas. Tem uma imagem muito boa que eu peguei ontem, deixa eu ver se está aqui. Eu coloquei até aqui na nossa aula, que aí quando eu for dar, ela é bem bonita de mostrar algumas proteínas reais que tem a folha alfa aqui. Não é nessa aula aqui não. Depois eu mostro pra vocês qualquer coisa. Acho que tá aqui. Foi abrir, eu peguei errado aqui. Pera aí que eu vou abrir pra vocês. Pô, abriu mesmo.
Só para mostrar essa estrutura secundária. Aqui, ó. Ó, esse desenho é bem bonitinho aqui, ó. 3 proteínas aqui, ó, diferentes entre si, né? Anidrase carbônica, mioglobina e concanavalina. Olha a concanavalina, formada por um monte de estrutura secundária aqui, um monte de folha beta, um exemplo de estrutura com folha beta aqui, né? A mioglobina tem algumas alfas-hélices aqui formando elas, formando a alfa-hélice, tudo isso daqui, estrutura secundária dessa proteína. A anidrase carbônica tem algumas folhas betas, tá vendo que são essas representações aqui, e algumas alfa-hélices aqui mostradas de vermelho aí. Isso são estruturas secundárias. Já aproveitando esse desenho aqui, estrutura terciária vai ser o quê? A estrutura terciária vai ser como essas proteínas, deixa eu me ver aqui para ver se eu não estou na frente, como essas proteínas que estão aqui em cima aqui, ó, essas proteínas, elas vão fazer o quê? Vão fazer é como se, eu sempre imagino assim, ó, elas vão fazer um bolinho ali, né? Elas vão se embolar. O que que faz ela formar esse bolinho? São interações intermoleculares, tá? Interações fracas ali. Na verdade, intermoleculares são de uma mesma molécula, mas de átomos que estão longe um do outro, que vai fazer ela se contorcer e se enrolar ali, né? Então, estrutura primária, ordem dos aminoácidos. Secundária, aminoácidos próximos interagem entre si formando folha alfa, folha beta ou alfa-hélice. Estrutura terciária, aminoácidos distantes entre si garantem essa conformação dessa proteína, essa conformação tridimensional dessa proteína. E estrutura quaternária é quando uma proteína tem mais de um polipeptídeo, aqui nesse caso, aqui nesse desenho aqui, né? Tá bem tosquinho, mas dá pra ver. Ela tem mais de um polipeptídeo e eles interagem entre si. Então a proteína formou o seu bolinho lá de aminoácidos, né? A sua forma tridimensional. E para formar a proteína maior, você tem que ter 2 polipeptídeos, por exemplo. Tá? A gente pega, por exemplo, a hemoglobina é formada por 4 polipeptídeos. A interação do polipeptídeo 1 com 2, com 3 e com 4 é a estrutura chamada quaternária. Beleza? Fácil de entender. Essas proteínas, essas estruturas primária e secundária, primária não, né? Secundária, terciária e quaternária, que dão a forma dessas proteínas, que fazem com que elas sofram um processo de desnaturação que a gente já falou, tá? Questão aí tranquila de se fazer, de boa, não acho que não tem nenhuma dúvida com relação a isso daí. Vamos para a próxima questão, Ó, propagandinha aí rolando. Próxima questão, vou abrir aqui o... Baseando-se na imagem a seguir. Vamos aqui achar um pedaço branco aqui. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem. Boa. A imagem a seguir é essa daí, né? Carbonos quirais. Baseando-se na imagem a seguir, o que é um carbono quiral? Galera, o que é um carbono quiral, pelo amor de Deus? Um carbono quiral é um carbono que possui 4 ligantes diferentes. Aqui a gente está vendo, ó, esse carboninho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Carbono tá ligado aqui, é uma representação, tá? Quadradinho, bolinha, triângulozinho e bolinha vermelha. Bolinha cinza e bolinha vermelha. Quando a gente fala de aminoácidos, principalmente por isso que a gente fala de quiralidade com aminoácidos. Vou desenhar um aminoácido aqui, ó. O carbono, ele vai estar ligado numa carbonila, C dupla O menos. Ó, a jujuba brava, ó a jujuba brava. Vai estar ligado numa amina, vai estar ligado num grupo R e vai estar ligado num hidrogênio. Então, se a gente pensar, ó, essa parte da molécula, esse ligante, é diferente. Vamos colocar um de cada cor. Desse ligante, que é diferente desse ligante. Ó a jujuba brava, gente. Deixa a bichinha latir. Que é diferente desse ligante. Ou seja, esse carbono do aminoácido, ele é um carbono que ele é dito quiral. Por isso que quando falamos
de proteínas, eu tenho que falar com vocês o assunto do que é um carbono quiral. O carbono quiral possui 4 ligantes diferentes e faz com que existam duas moléculas diferentes para uma molécula que parece igual. Parece, a gente até falou, né, do espelho aqui, deixa eu colocar minha mão certinha, a imagem especular uma da outra, né, mas elas não se sobrepõem, Por que isso é importante quando a gente fala? Então, ó, o que é o carbono quiral? É um carbono que possui 4 ligantes diferentes. A importância da quiralidade em moléculas orgânicas. Quando a gente fala de receptores aí, né, receptores endógenos, querendo ou não, receptores que vão, alguma molécula vai interagir nesses receptores gerando uma resposta fisiológica no seu organismo, esses receptores eles têm ligações com as moléculas. Esse desenho aqui, esse é uma representação, tá? Não é como uma brincadeira de criança, não, mas ele exemplifica muito bem isso. Pensa no sistema chave-fechadura. Essa chave ela tem que ser muito perfeita para encaixar na fechadura. E quando você tem carbonos que são quirais... Olha, Juba. Quando você tem carbonos que são quirais... Tá brava minha cachorra, gente. Juju! Quando você tem carbonos que são quirais aqui, vamos pegar esse receptor, vamos imaginar que isso daqui é o receptor, tá? Que você tem. Esse R é o mesmo desse, olha lá, ó, triângulozinho, quadradinho. Se você tiver uma molécula que ela é quiral, então existem duas moléculas diferentes. São chamadas isômeros, tá? Existem 2 isômeros diferentes aí. Esses isômeros, um se encaixa nesse receptor e o outro não vai se encaixar. O outro não vai gerar a resposta biológica que você está imaginando ali. Então, quando se tem carbonos quirais em moléculas orgânicas, você tem a existência de 2 moléculas diferentes, né? A imagem especular de uma molécula não é uma igual a outra, e isso faz com que uma se encaixe na enzima, na proteína para gerar uma resposta e a outra não se encaixe. E aí peço para vocês até depois dar uma pesquisada aí, ó. Leiam sobre a talidomida. Talidomida. A talidomida é um exemplo de um fármaco que tinha, é aquele fármaco das grávidas lá, né? Que tinha o efeito de tirar o enjoo e o mal-estar das grávidas. Uma tirava o enjoo, essa daqui tirava o enjoo, encaixava lá onde se era para tirar o enjoo e dor de cabeça, e a outra se encaixava onde? Se encaixava onde causava efeitos teratogênicos, má formação do quê? Má formação do feto. Então imagina, uma molécula tira dor de cabeça e a outra causava má formação do feto. E aí começou a nascer um monte de criança aí com problemas e tudo mais, porque ela se encaixava numa fechadura que era totalmente diferente da fechadura que ela esperava ser encaixada. Então por isso que tem que se tomar cuidado com carbonos quirais. Moléculas orgânicas têm carbonos quirais, aminoácidos são quirais, né? Algumas moléculas têm carbonos quirais, tá? Não são todas, não. Tem que ter 4 ligantes diferentes. As moléculas têm que ter 4 ligantes diferentes. Os aminoácidos, com exceção da glicina, ele é um aminoácido que ele é quiral aí. Eu não lembro se é a glicina, mas é aquele aminoácido que o R, depois dá uma pesquisada, não vai cair isso na prova, mas que o R, ele é um hidrogênio também. Por quê? Porque aí fica um hidrogênio aqui, vou até desenhar ele aqui, ó. Ele fica assim, ó, NH3, C dupla O, OH. Aí aqui o R1 é um hidrogênio, o R2 é um hidrogênio também. Então acaba que fica o quê? Esse hidrogênio é igual a esse hidrogênio, e aí ele não é um carbono quiral, ele não tem 2 moléculas. A imagem especular dela é ela mesma, tá? É como se fosse a mão sem o dedão, assim. Ficaria... Você conseguiria colocar, não estou conseguindo fazer com a câmera aqui, mas o dedão é que dá a quiralidade aqui na nossa mão, né? O dedão é que dá essa quiralidade. Beleza? De boa? Questão também tranquila, a gente falou isso em sala de montão. Deu para entender tranquilamente o que era isso daí. Vamos para a próxima, que a aula já está ficando bem gigantona. Classificação aqui. Deixa eu colar a imagem das classificações. Opa! Ctrl C, Ctrl V. Opa! Vai, meu filho, copia.
Porra, tá de sacanagem com a minha cara, né? Deixa eu tentar copiar aqui, galera. Poxa, eu recortei a imagem do nosso estudo dirigido. Não tem problema não, vou botar aqui, ó. Colocar o Wordzão mesmo aqui. Vamos lá, baseando-se na classificação dos organismos de acordo com o diagrama abaixo. Deixa eu dar o zoomzinho aqui. Não vou escrever porque tá no Word que eu não tô conseguindo copiar a imagem, tá? Mas não tem problema não. De acordo com a energia e com a fonte de carbono, o que classifica seres autotróficos? Galera, olha aqui, já tem aqui, ó, autotróficos são aqueles seres, né? Autotróficos são aqueles seres que não precisam de compostos orgânicos para obter uma fonte de carbono. Tá vendo que todos eles têm o CO2? Se foi para a fonte de carbono, CO2, autotrófico, fonte de carbono, CO2, autotrófico. Ele consegue pegar o carbono que está no ar, o carbono que está voando pela atmosfera aí como monóxido de carbono, dióxido de carbono, em sua maioria das vezes dióxido de carbono, e fixar esse carbono aí, tá? Não precisa de composto orgânico. Você, cidadão, é um ser autotrófico? Não, você precisa comer carne, comer salada, comer seres que conseguiram, a carne também não, tá? A vaca também não é autotrófico, mas as plantas, todas são autotróficas, que elas realizam fotossíntese, pegam o carbono, transformam esse carbono num açúcar, e aí você come esse açúcar e esse açúcar passa a fazer parte da sua cadeia carbônica. Então, seres autotróficos são seres que obtêm o carbono, né, a partir de um carbono inorgânico. Pode falar assim, tá? São seres que obtêm a fonte de carbono a partir do carbono inorgânico. Coloca entre parênteses assim, ó, CO2. De boa, não tem problema. São seres que conseguem fixar o carbono. Outra explicação que é boa. São seres que conseguem fixar. Fixar por quê? Porque o carbono está voando ali e aí você fixa, você transforma ele num carbono grudado numa estrutura fixa à Terra ali, tá? O que classifica seres heterotróficos é o contrário, né, gente? São seres que precisam de uma fonte externa de carbono, precisam consumir carbono de outros seres, sejam eles plantas ou animais, né, que fixaram esse carbono aí, tá? Não animais que fixaram, plantas que fixaram, animais comeram e passou para você esse carbono, deu para entender aí, tá? Escreva exemplos de seres autotróficos que não utilizam, deixa eu tirar essa sinalização aqui, ó, que não utilizam a luz solar para obtenção de energia, que não utilizam. Então, ó, seres autotróficos que não utilizam a luz solar. Então, você vai ver aqui, ó, fonte de energia, luz química. Então, se não utilizam a luz solar, então você vai para o lado do química. Autotróficos, para o lado da fonte de carbono, CO2. Então, tá pedindo aqui, ó, seres chamados quimioautotróficos, que são o quê? Bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. São bactérias que conseguem aí oxidar algumas substâncias e obter esse carbono aí através de reações químicas. São seres quimioautotróficos. Tudo bem? Estes seres são plantas? Não, né, gente? A planta está onde? A planta está aqui, ó. Ela é um fotoautotrófico, mas ela usa a luz solar, por isso que é foto de luz, fotoautotrófico, fótons de luz, tá? Fotoautotrófico. A classificação de nós, seres humanos, e por que cada classificação dada a nós? O que nós somos, galera? Nós somos, ó, o ser humano que somos, nós somos quimioheterotróficos. Químio, porque a gente obtém a nossa energia através de reações químicas. A gente vai ver isso na bioquímica, tá? A gente obtém através da respiração celular. A gente obtém o nosso ATP lá através dessas reações de quebras de moléculas, né, para gerar essa energia que é guardada na forma de ATP. E heterotrófico porque a fonte de carbono que a gente obtém as nossas moléculas, o nosso organismo e todas as moléculas orgânicas que somos construídos, ela é uma fonte que nós temos que obter de outros alimentos, e não do ar. Você não respira e obtém carbono para montar as suas moléculas, você tem que comer, tá? Diferente da planta que obtém o carbono
que está aí na atmosfera. Você não, você tem que comer. Por isso que você é um heterotrófico. Então você é um quimioheterotrófico. Químico porque precisa de reação química, heterotrófico porque obtém o carbono a partir de fontes externas ali. Você não é autossuficiente com relação à sua geração de carbono. Beleza? Bem explicadinho, bonitinho essa questão aí. Apesar de eu não ter escrito nada, deu para dar uma entendida aí. Deixa eu voltar lá no quadrinho para ver a próxima questão nossa ali. Vamos lá, eu acho que tá acabando, né? Qual a diferença entre aminoácidos essenciais? Aqui, boa. Questão 8. Quais as diferenças entre os aminoácidos essenciais, além das classificações, podem ser também classificados como semi-essenciais ou condicionais? O que quer dizer essa classificação? Coloquei aqui para vocês, ó, dos aminoácidos que a gente tem, né? Quais são não essenciais, quais são essenciais. Dá uma lembrada nessa tabela aí, pelo amor de Deus, tudo bem? Deem uma lembrada nessa tabela, porque essa tabelinha aqui, deixa eu colocar minha mão aqui, essa tabelinha aqui, ela é importante para vocês. O que são aminoácidos essenciais, galera? O próprio nome já fala. Substâncias essenciais, pode ser ácido graxo que a gente vai ver, pode ser aminoácido, pode ser outras substâncias, são aquelas que você tem que consumir, são essenciais à sua vida. Vou descrever um experimento que o cara criou esse termo, é o seguinte, ele pegou, na verdade eu vi com ácidos graxos, mas pode imaginar que foram com aminoácidos, tá? Vários ratinhos, criaram vários ratinhos, né, e começou a privar os ratinhos de, vamos dar o exemplo com aminoácidos, privar os ratinhos de aminoácidos. Então vamos lá, vou desenhar um ratinho aqui bem rapidinho. Pegou o ratinho, orelhinha, olhinho, tá? Pegou o ratinho e vamos privar ele da leucina. Pum! Não deu leucina para o ratinho, não deu leucina para o ratinho. O que aconteceu com esse ratinho após um determinado tempo? Após um determinado tempo, esse ratinho morreu. Isso era para ser uma cruz, deixa eu fazer uma cruz bonitinha. O ratinho faleceu. Morreu. Privou o ratinho da fenilalanina. O ratinho passou um tempo, morreu. Privou o ratinho, morreu. Privou o ratinho do triptofano, morreu. Tá? Morreu em todos. Agora, privou o ratinho de qual? Privou o ratinho do glutamato. Não é essencial. Tá vendo? Um aminoácido não é essencial. O ratinho ainda passou um tempo, ele ainda estava vivo, de boa. Estava tranquilo, vivendo tranquilamente. Do aspartato, da aspartina, ratinho de boa. Ou seja, esses aminoácidos que foi privado o ratinho e que ele morreu, esses aminoácidos que o ratinho morreu porque ele foi privado, eles são aminoácidos que são essenciais à vida do rato. É por isso que você tem que pensar nesse termo. São essenciais à sua vida. São aqueles aminoácidos que se você não consumir, você vai ter problemas. Você vai começar a ter problemas. São aminoácidos que são essenciais. Os aminoácidos que você pode não consumir e você continua vivendo sem problemas, são aminoácidos que não são essenciais. Os essenciais, então, se você pensar a fundo, são aqueles que o seu corpo não é capaz de produzir a partir de outras substâncias. Você tem que consumi-los, você tem que consumi-los. Agora, os não essenciais você não precisa consumir porque o seu corpo consegue produzi-los. Então, substâncias não essenciais, o seu corpo consegue sintetizá-las ou consegue viver sem elas. Substâncias essenciais são aquelas que o seu corpo precisa delas para sobreviver, tá? E as essenciais condicionais, até tem aqui, ó, tá vendo que eu já coloquei até a imagem lá, ó, condicionais, ou chamados semi-essenciais com asterisco, ó, são necessárias quando o animal é jovem ainda, mas depois não precisa mais, ou alguns momentos, se o bichinho está com certas patologias, o bichinho ou o ser humano está com certas patologias. Tá? Então, os condicionais mataria, por exemplo, o ratinho jovem. A arginina, o rato jovem, precisa desse aminoácido para sobreviver. Se você não fornecer a arginina, ele vai morrer. Ele vai morrer. Agora, se você cortar a arginina do rato velho, o rato continua vivendo. Ou seja, a arginina ela é importante
em algum processo de desenvolvimento do organismo daquele serzinho lá. No crescimento daquele ser, ele vai utilizar esse aminoácido. Quando ele já é um ser formado 100% completo, né, até da juventude, por exemplo, passar da juventude para a fase adulta ali, né, e puberdade e tudo mais, aí ele deixa de precisar desse aminoácido. Então esse aminoácido, ele é um aminoácido condicional, depende da condição, o próprio nome já fala, tá? Ou ser também chamado de semi-essenciais. Tem um aminoácido que eu não tô lembrando, eu não quero chutar, eu não lembro se é arginina, porque tá aqui no primeiro nome aqui, mas que são bebês que precisam consumir esses aminoácidos, e o leite materno ele é muito rico nesse aminoácido. É um aminoácido que é semi-essencial, tá? E aí, por isso ele é importante ali para a formação, para o crescimento do bebezinho, mas adulto você não precisa mais desse aminoácido, você não precisa ficar lá consumindo leite. Até essa questão aí, né, entra nesse debate de intolerância, que o ser humano é o único ser que continua tomando leite e tudo mais, mas aí é questão de lactose, é um açúcar, não é de proteína aqui a intolerância, tá bom? Beleza? Bora lá para mais uma questãozinha. A última, graças a Deus. Deixa eu chegar aqui pro lado. Galera, questão de completar o quadradinho aqui, tá? Essa questão aqui, ela é bem fácil na relação de quebra e formação de ligação. Agora é a outra cachorra que tá latindo, é a amiga. Amiga! O que acontece? Só explicar pra vocês. Quando a gente tem a quebra... Vou pegar aquela imagem da... Deixa eu pegar aqui. Tá brava, amiga? Tá brava? Quando a gente tem aqui, ó, a formação de uma ligação, a gente tem a formação de uma ligação aqui entre dois aminoácidos, né? A ligação peptídica, ou eu tô colocando aqui como ligação peptídica porque é o assunto que a gente está falando, mas pode ser qualquer outra, tá? Essa ligação, essa formação dessa ligação aqui, ela vai diminuir a energia do seu sistema. Um sistema, para você, quando uma ligação é formada, há uma diminuição de energia, há uma instabilidade. Para você quebrar essa ligação, você precisa fornecer energia. Então aqui, ó, se você quisesse pensar na relação de energia, há uma liberação de energia também. A gente falou de água aqui, mas agora a gente está falando no sentido de térmico da coisa, de energia da coisa. Há a saída de água e também a saída de energia. Tá? O contrário acontece. Se você faz o caminho inverso, você precisa de energia. Para você separar uma molécula da outra, pensa que elas estão estáveis, tranquilas ali. Para você separar essa molécula, você precisa fornecer energia para que ela se quebre. Por isso também você pode pensar o quê? Quando você aquece, você desnatura a proteína, ela consegue sofrer uma deformação, é porque você está conseguindo quebrar interações entre as moléculas. Não precisa nem ser uma ligação química mesmo, interações fracas ali, ligação de hidrogênio e tudo mais. Então essas ligações são quebradas. Por quê? Porque você fornece energia. Agora a molécula tem energia para conseguir quebrar essa ligação. Vamos pensar no seguinte, tem a molécula aqui, ó, A e molécula B, tá? Sem estar ligada a uma a outra. E molécula, aí vamos supor, beleza, tá uma desligada da outra. Vamos fazer ela num esquema de energia. Deixa eu até fazer mais bonitinho ainda. Fazer assim, ó, em vez de fazer ela aí, vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer. Já sei melhor. Aqui, ó, energia, tá? E aqui, vou colocar A e B separados, tá? Uma molécula A e uma molécula B. Pode ser dois aminoácidos, pode ser duas moléculas A e B. Quando elas se juntam, como a gente falou, quando elas se juntam, elas perdem energia.
Então elas vão para um caminho que é um caminho para cima ou para baixo no diagrama de energia? Para baixo. Elas vão num caminho para baixo no diagrama de energia. Vão parar onde? Vão parar aqui. A, nossa, que horrível. A ligado a B. Então aqui separado, junto. Nem tanto que para você. E aonde foi parar essa energia? Ela foi para o ambiente. Perdeu energia. Se você faz o caminho inverso, você pode pensar no caminho inverso, né? Se elas estão juntas aqui e você quer separá-las, você tem que fornecer uma energia. Fornecer uma energia. Tá bom? Isso daí é de boa de entender, eu acredito. Então, olha lá, ó. Olha a frase. Para que ocorra a quebra da ligação peptídica para a formação de aminoácidos separados, é necessário que esta absorva energia. Então, ó, para que ocorra a quebra da ligação peptídica, para que você quebre essa ligação peptídica, é necessário que você absorva energia. Você tem que absorver para separar uma molécula da outra. Você pode pensar isso, para separar uma molécula da outra. Você tem que absorver energia, né? Sendo esta quebra considerada um processo, quando você aumenta, então aqui a gente está vendo agora aqui, ó, para lá. A gente está lendo esse gráfico da esquerda para a direita. Vou até colocar um outro aqui, ó. Vamos fazer ele certo aqui. Ó. Energia aqui. Vou colocar o aminoácido aqui, 2 aminoácidos ligados, tá? Para você separar, para você quebrar eles, colocar eles separados um do outro. Houve a quebra. Você precisa fazer o quê? Opa! Os aminoácidos aqui, ó, juntos, olha, até eu confundindo. Juntos, para você separar, você tem que absorver energia. Tem que absorver energia, A mais B. E aqui é o A ligado a B. Eu tenho medo de colocar A mais B e vocês acharem que é A mais e A menos. Não é. Você precisa fornecer energia ao sistema. Quando você tem esse processo, você tem um processo chamado endotérmico. Endotérmico. O que é um processo endotérmico, gente? É um processo que a energia precisa entrar. Lembra que você faz endoscopia. Você tem um endoesqueleto que é dentro. Endo é para dentro. Então, quando você precisa absorver energia, tá vendo que num diagrama de energia você está saindo do nível mais baixo e indo para o nível mais alto? Você tem um processo endotérmico. Agora, se você tem um processo contrário, que é como se fosse a formação da ligação química, onde tem a saída, você aqui está tendo a saída de energia, você tem um processo chamado exotérmico. Exotérmico. Você tem a saída de energia ali. Tá? Então é isso, saída e entrada. Agora com esses gráficos, se você mentalizar esses gráficos que a gente desenhou, olha como é que fica fácil responder essa questão aí, dá pra fazer aqui, né? Para que ocorra a quebra da ligação de aminoácidos separados, é necessário que ele absorva, sendo essa quebra considerada um processo, ele absorve energia. Se ele absorve, olha aqui, a gente está aqui, ó, absorve energia. Ele é um processo, então, o quê? Tô na frente aqui, ó, endotérmico. Endotérmico, um processo endotérmico. Porque ele absorveu energia. Onde a energia dos reagentes, ó os reagentes aqui, ó, reagentes é menor. Então aqui, ó, a energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos. Menor do que a energia dos produtos. Ao contrário do processo, se ao contrário, é o quê? Exotérmico. Onde a energia dos reagentes, ó os reagentes no processo exotérmico, ó o processo exotérmico que a gente colocou, a energia é maior. Então fica endo menor, exo maior. Endo menor, ó a resposta aqui, ó. Endo menor, exo maior. Endo menor, exo maior.
Então é isso que acontece. Lembra sempre, endo, quando você absorve energia. Se você está absorvendo energia, você está subindo o morro. Você está subindo o morro de energia. Se você separa um processo exotérmico, você está diminuindo a energia. Você está tendo um processo exotérmico. A energia dos reagentes, nesse caso aqui, é maior do que a energia dos produtos. Os produtos estão mais estáveis. A energia menor sempre gera um produto mais estável. A natureza é sempre morro abaixo ali, tá? A formação de ligação, então, nesse processo seria favorável. Tudo bem? Eu acho que a gente corrigiu todas as questões aqui do nosso estudo dirigido, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Respondemos todas elas, da 1 a 9. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, mas eu acho que tá tranquilo. Estudem para a prova. À noite a gente se vê. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo. Se você é de outro grupo aí, de outro lugar, né? Se inscreva aí no canal se você tá vendo esse vídeo posteriormente, outra vez, ou sei lá, só de rolê mesmo. Se inscreva no canal, muitíssimo obrigado pelo carinho, por tudo e fui. Obrigado, valeu galera.